Olá, meu nome é Luana Andrade, eu sou diretora executiva da EFIA, Escola da Engenharia, e é uma honra estar aqui hoje para o primeiro episódio do Engenhatrix, que é um podcast idealizado pela EFIA com seus parceiros e que tem o objetivo de unir e conectar o setor para debater temas relevantes e não só técnicos da área de engenharia. É um podcast aberto, amplo, que vai ser algo diferenciado dentro da área de engenharia, que vai tentar integrar todas as áreas, integrar, enxergar o engenheiro de uma forma mais integral e mais ampla, junto com os seus componentes aqui que a gente vai trazer dentro do podcast. E para esse primeiro podcast, eu quero trazer um tema que vai ser a complexidade da carreira da engenharia, né? E tratar ela não só com base nos aspectos técnicos, né? Para além desses aspectos técnicos. Então, esse podcast ele começa com esse tema justamente porque a gente enxerga dentro da área de engenharia, não só dentro da carreira dos engenheiros, uma grande necessidade de debater de uma forma mais ampla esse tema. E esse é um podcast idealizado, né, juntamente com o profissional aqui que atua bastante tempo na área da engenharia, que é o Yash Maciel, que vai estar com a gente aqui ao longo dos episódios, trazendo temas relevantes. Então eu vou deixar a palavra com ele para ele se apresentar um pouquinho e depois a gente volta aqui a debater mais. Fico até mais à vontade com esse sotaque, porque o meu também é desse nível aí, porta, porteira, portão. E engraçado que isso, né, meu nome é Yash Maciel, como ela já me apresentou. Eu nasci, eu fui criado na zona rural, não parece, não tem essa cara de gringo, né? E quando né, fui criado na zona rural do sul de Minas, né, num sítiozinho que nem luz tinha, né, até os 5 anos de idade. Depois fui para uma cidade de 15 mil habitantes, que chama Cruzilha, no sul de Minas também. Fiquei lá até os 19 anos, depois vim para Belo Horizonte, né? E estou aqui desde 2001. Então eu tive essa oportunidade de, enquanto ser humano, passar por todos esses locais e cada um tem a sua valência enquanto vivência. Eu tive uma infância invejável, né? Depois tive a oportunidade de morar na cidade pequena. E depois de, né, estou tendo ainda, né, até então, a oportunidade de estar numa cidade, uma capital, né, que para mim não foi fácil, não, hoje me ver aqui, na verdade, é até inacreditável, porque quando eu cheguei até o sotaque era um bloqueio, porque o Belo Horizontino não fala assim, né, e é o Não, raiz daqui, né, e é engraçado como isso, até isso reflete na sua carreira, né, que você vai falar, as pessoas já ficam meio assim e tal, hoje já não tão mais assim, essas questões da pluricultural, né, já são mais aceitas, né? Na verdade, é até crime, né? Dependendo do jeito que você fala sobre o sotaque das pessoas, né? Hoje, sim, sim. então, assim, o trabalho do Engenhatrix é trabalhar essa questão do ser humano enquanto todas as suas facetas, né? Inclusive de onde ele foi criado, onde ele foi construído, né? E eu vejo, assim, que eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui e depois quando eu estava na faculdade, como que assim, é difícil você se construir, saber que você está ali escolhendo a coisa certa, tão novo, né, com 19 para 20 anos, né? Eu nem sei, eu sou engenheiro, inclusive, né? Eu sou geógrafo, mas trabalho com um projeto há mais de 20 anos já, né? Então, talvez seja engenheiro por honoris causa, será que se é que é possível falar isso? Mas obviamente que eu não tenho todo o conhecimento e nem é nossa intenção aqui ser um local de juízo de valor, né? De falar bem ou mal da engenharia, muito pelo contrário, né? De ser uma ponte realmente de transformar, de trazer a possibilidade de transferência de tecnologia, né? E o nome vem a calhar, né? Engenhatrix, engenhoso, e o Trix do Matrix, que é pensar um pouco, né? Ou trazer reflexões fora da caixa, né? Que a gente vê que é muito copia e cola, né? Não é, mais uma vez, não é juízo de valor, mas a gente precisa evoluir. Chegou num Sim, ponto que a sociedade, né, se ela não evoluir, nós tivemos aí uma pandemia que se ela fosse um pouquinho mais letal, a gente vê que a cidade ela não foi planejada para ser um lugar salubre. Não, tanto que em poucos segundos saiu da China e veio para cá, a coisa ficou realmente complicada, né? Enfim, é só uma reflexão que a gente tem que fazer que realmente a engenharia, não só a engenharia, mas como as interações humanas, elas têm que ser revistas em todos os seus aspectos com a centralidade de pensar o ser humano, né? Não tem como separar. Muita gente fala, tem que separar o pessoal do profissional.
Outra frase também que algumas pessoas usam, né? Todo mundo é substituível. Não é bem assim. Os cargos podem ser substituíveis. As pessoas não. A gente aprende com todo mundo, com quem teoricamente ainda é inexperiente, com quem é medianamente experiente, com quem é muito experiente. E eu vejo também muita ansiedade hoje nessa nova geração. Eles não entendem que existe um grande caminho a ser percorrido até que você tenha condição de se considerar um profissional um pouco mais completo, né? Porque o mundo é Completo complexo. e complexo, né? Porque a complexidade da não pessoa existe também nada vai simples na crescendo. vida, né? A gente tenta, às vezes, simplificar as coisas e muita coisa hoje está banalizada, né? E não existe nada, tudo é complexo, tudo é complexo. Nada pode ser olhado pelo seu prisma, porque ele já vem com a sua construção enquanto ser humano. Então, quando você olha só com o seu prisma, você está julgando, você não está construindo nada. E hoje o mundo está completamente polarizado, né? Você vê em todas as situações, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai, eu vou muito para a natureza, né? Quando a gente vai para a natureza, a gente olha aquela paisagem bonita lá e acha que aquilo ali é uma harmonia incrível, né? Não é, né? Ali está todo mundo, as espécies estão lutando pela sobrevivência e o capitalismo ele só foi para frente porque é a melhor representação da natureza. Aqui está todo mundo também por sobreviver e às vezes até mais por sobreviver do que para viver. Então, acho que a gente tem essa função de deixar, talvez, essa reflexão para começar a mudar isso, né? Nós não podemos passar no mundo para sobreviver, nós temos que passar aqui para viver, né? E a engenharia, ela foi concebida para trazer facilidades para o ser humano, não para estrangular o ser humano. Você vê as cidades hoje, raramente você vê inaugurando uma praça, né? As rodovias são muito estreitas, né? A cidade é feita mais para carro e para especulação imobiliária do que para as pessoas. Então, enfim, são coisas que a gente tem que refletir aqui, não só isso, como, né, de diversos outros setores, não só imobiliário, né, mas é a reflexão que eu gostaria que a gente sempre trouxesse, né, falar da coisa técnica, mas trazer o ser humano para o centro da discussão e acolher o ser humano, né? É isso que está faltando muito hoje em dia, né? Por isso, o Paulo foi o meu primeira pessoa que eu pensei assim, porque eu já conheço o Paulo, sei lá, uns 15 anos no mínimo ou mais, né? Tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele na época de consultoria, né, de liderança, desenvolvimento de liderança, de entendimento, né, o MBTI, né, que me ajudou muito a me entender. Se a pessoa não se entende, como é que ela vai desenvolver? Se ela não entende as outras pessoas da sua equipe, como é que ela vai gerir uma equipe? Se ela quer ser gestora mesmo, né? Tem muita gente que quer ser gestor, mas às vezes não é para ele. E não quer ser que ele não pode ser líder sendo um técnico especialista, né? Ele pode ser um líder calado, não tem que... E criou-se essa questão de que o líder tem que falar, tem que ser aquele cara que tem frase de efeito, que é motivacional e tal. Às vezes o cara calado é muito mais motivacional do que a pessoa que fala muito e fala, às vezes, até coisas que não deve, né? Enfim, um resumo do que eu imagino que deva acontecer aqui. Espero que todos colham aí frutos incríveis desse... Muito legal. Aí a reflexão inicial do Yash já traz, né, o Engenhatrix como um todo dessa complexidade. Você vê que são muitos temas que podem ser abordados dentro desse contexto, né, da complexidade da engenharia. E aí a gente traz uma pessoa para fazer um contraponto aqui, que é da área, né, de humanas, que tem essa ligação com a área humana, que é o Paulo César Martim. Vou deixar ele se apresentar também, né, para contar um pouquinho aí de qual é a expectativa dele hoje aqui com esse primeiro episódio do Engenhatrix. Olha, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz dessa lembrança de estar aqui hoje. E logo que o Yash me ligou, né, Luana, para fazer esse convite dessa reunião, desse bate-papo, eu senti bem, porque eu fui criado dentro da engenharia. Eu sou uma pessoa da função humana, eu por vocação procurei o lado humano, que era a psicologia, né? E por sempre vocação e por coração. E de coração, né? Que a vocação é uma coisa, é a voz do coração, é a voz da alma, né? E eu tive essa felicidade de decidir isso mais cedo. E eu fiquei feliz por isso, porque eu participei muito da vida de muitas empresas de engenharia, de siderurgia, de mineração. Então, eu estava junto com essas pessoas, vendo essas coisas acontecerem. Inclusive, profissionais que foram para o exterior, né, fazer engenharia, fazer, né, obras no exterior. Minha formação, eu também sou do interior, eu vim de um lugar lá do Nordeste mineiro, chama Teófilo Otoni. Eles me pegaram num pé de árvore lá, num pé de manga, com 8 anos de idade, e me trouxe para Belo Horizonte.
E aí eu virei Belo Horizontino, e daqui eu constituí minha família e logo defini minha função, né, minha profissão, e sempre enveredei nessa área de desenvolvimento de pessoas. Aqui tem uma pessoa que teve algumas experiências, que estudou, que passou por algumas práticas e está aqui para compartilhar, né, essas práticas com vocês e que possa ajudar outras pessoas, principalmente aquele jovem ou aquela pessoa que está hoje numa empresa e está ali em busca de alguma definição, né, do seu futuro. Então, que esse momento aqui ele possa trazer essa luz. Né? Então, eu fico muito feliz, agradeço muito essa oportunidade. Não é algo que eu costumo fazer, né? Mas acompanhado por vocês, eu sei que estarei muito bem. A Refi agradece muito, né, a participação, né, sua nesse podcast. Acredito que vai enriquecer muito a visão, né, minha, do Yash, que somos pessoas, assim, bastante mais técnicas, que trabalham ali na lida do engenheiro do dia a dia. Hoje eu não mais, né, eu não me apresentei da carreira toda, porque era uma parte que eu ia falar aqui, mas já que todo mundo já se apresentou e contou a história, eu também sou, né, de uma cidade do interior, sou de Passos, do sul de Minas, e saí muito cedo da minha cidade para trilhar o caminho da engenharia. Né? E hoje, discutindo esse tema de complexidade da carreira, me passa um filme de desde a época que eu me propus a entrar na universidade até o dia de hoje, porque é uma complexidade muito grande, né? Uma complexidade muito grande desde a época que você decide, né? Tipo, vou fazer engenharia, porque não é uma, pelo menos na minha época, não era uma decisão trivial para a área, né? Acabei iniciando na área de engenharia ambiental, e fui morar em Viçosa, saí de Passos, né, com 17, 18 anos, e fui morar em Viçosa, longe da família, o que muitos estudantes passam também na carreira de engenharia, porque às vezes não tem uma universidade no teu local de trabalho. Que é o meu caso, né? Exatamente, que é o caso de muita E gente. eu queria então, engenharia no início também, engenharia florestal na UFLA. A complexidade já começa assim, né, você ter que escolher, optar por essa profissão que você não sabe exatamente o que é, que você sabe o que é o curso, né? Você sabe o que é o curso ali, você olha, tem biologia, tem matemática, tem química, tem física. Acho que eu gosto disso, daí eu vou e decido por aquela carreira. Então eu saí de Passo e para Viçosa, me formei e fiquei bastante tempo lá em Viçosa e atuei um pouco na área de engenharia, com consultoria, foi onde conheci o Yash até na época. E depois acabei indo para a área do ensino, da educação, que é o que me trouxe aqui hoje, né, a EFIA, a ser diretora da EFIA, né? Depois vou contar um pouquinho aqui, na hora que a gente estiver debatendo da complexidade técnica, né, da área de engenharia. E nesse primeiro momento, né, de trazer esse tema, a complexidade da carreira da engenharia para além dos aspectos técnicos, eu gostaria de puxar o Yash para falar um pouquinho da divergência, da diferença de expectativa do mercado, no caso, né, da empresa, de um profissional e do profissional que tem entrado no mercado hoje em dia. Como tem sido essa expectativa versus realidade? O que você tem visto no mercado? Vai até antes, né? Qual que é a expectativa do profissional em relação à vida dele, né? Porque, como você diz, a gente escolhe muito novo. E eu, quando eu não tive. Hoje tem muitas ferramentas para você fazer um MBTI, uma orientação. Não chega a ser um teste vocacional, acho que hoje tem que ser um pouco mais profundo, porque a vocação ela está muito subjetiva. Eu, por exemplo, né, eu lembro muito bem quando você me chamou para aquela primeira palestra, que foi o meu primeiro desafio com um público grande, assim, que ela não sabe disso, eu vou falar agora, mas não foi fácil de aceitar, porque aquela coisa, né, do sotaque, né, de estar na frente dos holofotes, te trava um pouco, e isso acaba também travando até os profissionais que querem se desenvolver e ficam presos a questões que estão enraigadas em si mesmo, né? Então, essa paciência de formar o profissional, hoje você vê, né? Eu formei numa época, formei em 2005, estava começando um boom, assim, o Brasil estava começando a ligar os foguetes, todo mundo que deve lembrar, né? 2004, 2005, eu formei em 2005. 2006, 2007, 2008 deu uma alavancada impressionante, muitos projetos, e eu tive a felicidade de estar formando. E logo comecei a estagiar, antes fazia estágio na prefeitura de Belo Horizonte, então tive contato com
um pouco também do setor público, sei das dores de lá também, e a gente lida muito com eles, né? Principalmente nos grandes projetos, né? E não é fácil para eles também, né? São muito carentes de infraestrutura. Então, assim, existe realmente uma falta de hoje preparar a pessoa e que ela também entenda, através de ferramentas que estão mais disponíveis para quem formou do que para quem está estudando. E não, deveria estar disponíveis lá, a gente volta até lá na educação de base mesmo, né? Então, eu acho que essa talvez seria a grande lacuna, né? Não, eu me pergunto assim, né? Me colocando no seu lugar, assim, né? Você lá com as suas atribuições do dia a dia e tendo que pensar na definição de uma vaga, né? Eu vou pensar assim, ó, lá no meu setor, hoje eu vou definir uma vaga que eu quero contratar de um profissional que é da área de engenharia, né? Que vai lidar ali na área de meio ambiente, mas dentro de uma obra de engenharia. A, qual que é essa complexidade de você definir assim, ó, qual que é esse profissional que você espera? A gente faz o roteiro, né? Qual que é? Daí chegar naquela realidade ali é um sonho, porque ainda mais quando o mercado está aquecido, né? Não, é difícil você achar, né, profissionais prontos. Então você vai ter que se preparar para prepará-lo também e para deixá-lo errar. E isso às vezes Quantos não. profissionais prontos você já encontrou no mercado, assim? Nem eu tô pronto, mas quanto mais. A Mas gente nunca tá pronto, essa mas discussão é a legal. bagagem ela é só com o tempo mesmo. Na época de consultoria, eu participei de 500 projetos, de todos os setores possíveis e imagináveis. Então a consultoria me deu essa possibilidade. Nem todo mundo tem isso. Inclusive a geografia, né? Eu sou geógrafo, né? Com especialização em desenvolvimento sustentável e tal, e análise ambiental. Ela é vista como se, você vai ser professor? Porque eu fiz licenciatura e bacharel junto. Não, eu quero trabalhar na área técnica. E engraçado que eu comecei assim, técnico mesmo, técnico, depois geoprocessamento, que é o ritual do Do geógrafo mesmo, vai muito geógrafo, para né? mapa e tal. Aí depois eu comecei a querer navegar em todas as possibilidades dentro da engenharia e dos estudos ambientais, dessa questão multidisciplinar. E essa área ambiental é muito. A engenharia como um todo, ela tem que ser mais receptiva para profissionais de outras áreas também, sabe? Trazer essa questão do humano, trazer outras Mas, possibilidades, né? mas eu acho que nesse aspecto que você está falando, o que eu acredito assim que o mercado mais tem que enxergar, né, e que os profissionais também que estão querendo entrar no mercado é que não existe essa receita de bolo de profissional da área que vai chegar pronto para Não atuar nas existe. empresas. E cada vez mais está tendo uma lacuna entre a expectativa que o mercado tem e o profissional que está entrando aqui. E nenhum dos dois está certo, porque muitas vezes sim, o profissional está chegando com uma baixa capacitação, né, tanto técnica quanto socioemocional, e cada vez mais o mercado está elevando a expectativa dele em relação ao profissional. Você enxerga isso? Enxerga, e às vezes ele também tem muita capacitação, você coloca ele no lugar errado. Então tem Também. isso também, entendeu? Então, assim, são diversos aspectos que têm de ser avaliados. Agora, a gente não pode também contratar e só porque a pessoa de cara não atendeu a expectativa, né? Eu não atendi expectativas milhões de vezes até conseguir minimamente atender, conseguir evoluir enquanto profissional, até o ponto de conseguir falar. Até nas reuniões eu tinha dificuldade, entendeu? Então, só que era uma coisa que me instigava, né? Eu falava, se eu não superar essa barreira, é perfil da pessoa mesmo. E a gente vai só descobrindo. Hoje tem profissionais que te ajudam a fazer isso. Então, uma dica que eu dou para os estudantes, procurem essa questão humana não é de se entender do ponto de vista muito holístico, né, dessa questão não, mas minimamente entender como o seu cérebro funciona para saber se você vai estar feliz onde você vai estar trabalhando ou com aquilo que você vai estar fazendo, porque você pode às vezes querer uma coisa que não é o que exatamente você deseja e depois chegar lá na frente e se frustrar e quem está contratando também. Então, assim, e pegar hoje, você vê, o profissional chega na empresa, ele vai chegar com o avião, né? Manutenção com o avião voando, né? Então, até você ter tempo daquele varejão do dia a dia, que a gente sabe muito bem que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A questão do headcount das empresas é enxuto mesmo, que o mercado, ele, não é mais o Brasil do jeito que está, e o mundo do jeito que está hoje, né?
tá todo mundo muito inseguro, né? Os empreendedores, hoje, que é empreendedor no Brasil, ele tem que ser muito resiliente, né? E isso Sim. acaba passando, né, para a cadeia como um todo, né? Então, assim, falta realmente assim, a gente refletir o ser humano desde lá do pilar, porque senão nós vamos demorar muitos anos ainda para ter o Brasil que a gente acha que ele deve ser, né? Porque o potencial, eu acredito que são poucas nações do mundo onde a gente tem todos os minerais, água em abundância, biomas diversos, um povo criativo, né? Pessoas aí multiculturais, que não deveriam estar, né, tão polarizados em debates que não vem ao caso, entendeu? Eu vejo hoje muito ausência do diálogo, né? Antigamente, Minas Gerais era considerado um estado expoente por ter muita legislação, principalmente na área de meio ambiente e tal. Na verdade, onde tem muita lei é porque está tendo muito conflito. Então, isso não é mérito de ninguém. A gente tem que tender a simplificar. E outra coisa, legislação, essas coisas, tem que ter uma forma de evoluir tão quanto a sociedade vem evoluindo. E a engenharia, aí eu faço uma reflexão forte aqui. Hoje a gente vê um chat GPT, né? Eu vi esses dias pela primeira vez funcionando, faz um tempo já. Falei, gente de Deus, que mundo que a gente está chegando, né? Já já, É a por exemplo, complexidade. eu posso chegar para um computador e falar assim, olha, eu tenho um terreno tal de tantos metros quadrados, joga a topografia lá dentro, eu quero um prédio de 7 andares, com tantas vagas de garagem, com divisão mais ou menos assim assado, e o computador pode chegar a desenhar. Óbvio que ele não vai substituir, porque a criatividade, né, e o improviso, que a engenharia também exige, que ela não é ipsilitre, né, nada né? Vai ainda ser exigido, mas todos os profissionais, não só da Aquela engenharia, provocação, será? Né? todos os Será? profissionais, não só da engenharia, a gente tem que fazer essa reflexão, que a tecnologia está vindo muito forte e as pessoas não vão perder a função delas, mas elas têm que entender que, principalmente os governos, né, tem que investir em educação, em transferência de tecnologia. Por isso que esse tipo de espaço aqui é tão válido, né? Sim, sim. Partindo, né, dessa visão, e o Yashi é uma pessoa bastante atuante, né? Conheço a carreira do Yashi, assim, de lidar com N mercados diferentes, né? Com N situações diferentes, né? Partindo disso, né? Ouvir um profissional que atua nessa área técnica falando muito sobre o lado humano, o lado de ter que se desenvolver essa parte humana é muito legal, né? E assim, eu tendo, né, pela minha formação, olhar muito a parte técnica, né, apesar de também me importar muito com a parte humana, né, até por uma questão pessoal. Eu enxergo, né, e aí até um ponto que eu quero trazer aqui para fazer esse debate, esse contraponto, né, o Yash trazendo essa visão, né, mercadológica e ele entendendo que, né, começa lá do começo do estudante entrando na graduação ali ou no seu curso sem muito se entender, o mercado também, né, às vezes sem muito entender que profissional que está vindo ali ou que competências que são necessárias para esses profissionais, e a gente sempre enxergando uma lacuna entre a expectativa mercadológica e o que é a expectativa do profissional e o que, né, não está dando um match, né? O fato é esse, a gente tem percebido, e aí eu tô falando da área de engenharia porque é a área, né, que a gente tá se propondo, talvez seja no mercado como um todo, não tá tendo match, né? Eu falando um pouco da parte técnica agora, puxando da parte técnica, esse descompasso ele não é de hoje, né? Eu não vou ficar chovendo no molhado porque todo mundo sabe que o ensino formal não tem conseguido formar tecnicamente um profissional, né? Isso aí é uma coisa que a gente sabe que existe. É uma E receita de bolo antiga, né? Se não é evoluir, uma e outros receita países de, já estão fazendo isso, ó. é uma receita de bolo Crianças antiga. já vão filtrando, ó. É, Que, e essa evolução, ela precisa começar a acontecer. E esse também é um dos propósitos até da EFIA existir, né? Da EFIA enquanto empresa. É fazer esse movimento de que a gente tem que notar que essa formação que nós estamos tendo hoje não vai garantir o futuro da engenharia. Ela não vai fazer com que a gente forme pessoas completas
para que possa desenvolver a engenharia no nível que um país como o Brasil precisa. E aí, assim, pensando tecnicamente, eu gosto muito dessa visão que o Yashi deu de que nós, enquanto estudantes ali, escolher a carreira sem saber muito, né, o caminho que se vai seguir, eu volto no ponto. Os cursos não são as profissões que vão se seguir. A gente escolhe muito imaturamente, a gente escolhe pelo curso que a gente vai fazer, né? Que disciplinas que eu vou ver, que eu gosto mais de estudar. Só que a Tem prática... gente que é mais iludida ainda, pensa no dinheiro antes de pensar no que... Tem gente que é mais iludida. Mas a prática do dia a dia do profissional é outra, não é um curso, não é a matemática, não é a física, a prática é outra. Então a gente entra na universidade sem muito essa visão. Quando a gente chega na universidade, aí eu vou falar um pouco da complexidade de formação técnica, porque eu passei por isso. Quando eu entrei na universidade, eu tive um baque muito grande. Porque pensa, a Luana saiu do interior de Minas, foi morar a 700 quilômetros da família, numa república, cheio de estranhos, sem conhecer ninguém. Primeiras disciplinas, química, cálculo, física. Eu falei, meu Deus do céu. É isso mesmo, né? É isso, entrei, né? E assim, gente, sem uma visão prática nenhuma nos 3 primeiros anos. Os meus 3 primeiros anos foi sofrimento. Eu fiquei perdida nesse primeiro ciclo básico da engenharia ali, sabe? Foi bastante desafiador. A minha salvação foi quando eu conheci, né, até então, até hoje ele é meu orientador, né, porque eu amolo ele o tempo inteiro, o professor Eduardo Marques. Ele foi uma pessoa que falou assim, olha, né, vamos pegar algum projeto aqui, né, ele era orientador na empresa Júnior, e aí eu fui pegando aqueles conhecimentos e vendo algum sentido naquilo, e começando a me achar na profissão. Então, olha que complexidade. Eu tive essa sorte, muitos estudantes não tiveram, abandonaram o curso. Entendeu? Tem um exemplo disso em casa. Meu irmão mais novo começou a fazer engenharia agronômica na UFRA, queria abandonar no primeiro mês. Exato. Calma, fica 6 meses. Hoje está no meio do curso já, entendeu? Então. Espera um pouco, entendeu? Deixa a coisa sentar. Mas é difícil, Yash, é difícil, assim, olha, eu falo por uma experiência, assim, muitos estudantes que vão ouvir esse podcast vão se identificar, porque os 3 primeiros anos da engenharia é porrada. Nossa, né? Porrada, a gente não tem muito suporte, assim, tá longe. Eu tava longe da família, tem muita gente que tem oportunidade ali de estudar perto de casa, mas ainda tava longe da família. Então, me encontrar nessa fase, né, era complexo, e ainda mais ali, com um monte de tema complexo. Beleza, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer enquanto estudante, tá? Enquanto estudante de engenharia, eu tive muita dificuldade, né? Até lá em Viçosa encontrar estágio, porque é uma cidade que não tinha muita indústria, eu formando em engenharia ambiental, né? Muito difícil, né, esse encaixe, então, isso é complexo para o estudante. Depois virei professora, né? Apesar de ter atuado uma época ali como consultora na área de engenharia, sofri vários, assim, adaptações iniciais ali, porque às vezes o jeito que a gente tem que atuar no mercado é diferente do que a gente espera, né? A gente tem que se adaptar muito ali, aprender muita coisa que a universidade não ensina nada, né? Eu mal sabia fazer um relatório mais complexo, né, de estudo de qualidade da água, como é que você pega todas as análises e transforma aquilo num relatório que vai para um órgão ambiental. Tudo isso você aprende só depois. Não, né? e mais, depois você tem que chegar num nível de avaliar se aquele dado ali é confiável. Exatamente. Aí você está chegando próximo de dar um profissional realmente com massa crítica. Então. Eu cheguei no nível, eu tive essa oportunidade de chegar no nível de pegar um dado de qualidade da água. Eu sabia onde o ponto era, eu tinha ido no coletar, né, junto, que eu fazia questão de estar em campo, aprender. Falava, não tem como esse relatório ser dessa água. Até o ponto de empresas aí terem problemas com o contrato, porque não é essa água não tem essa qualidade, não tem como estar correta. E a coleta, principalmente de alguns parâmetros, você pode contaminar a coleta, a água na coleta, a sua amostra na coleta. Sim. Então, se não for um negócio muito... Se você não souber isso, você vai colocar aqui num sabe relatório, você vai estar assinando uma coisa errada. Ô Yashi, Luana, vocês falando isso aí, passou um filme aqui. Eu escutei vocês e estou passando um filme de várias coisas. Né? Eu acho que a definição da profissão de engenharia é muito rica. É um curso maravilhoso.
E as pessoas às vezes definem isso dentro da engenharia, que é complexa e cheia de várias facetas, como várias outras profissões. Dentro da engenharia você pode trabalhar uma área de produção no campo, você pode trabalhar com cálculo, você pode trabalhar com coisas mais conceituais e coisas mais práticas. E essas definições, para um jovem, né, ainda que não conhece uma organização, a pessoa vai estudar para ser um profissional e ele não conhece uma empresa. Então, é uma coisa muito difícil para uma pessoa jovem tomar essa decisão. Muito. E essa decisão é a vida dele, porque o trabalho é a vida de uma pessoa, faz parte da vida. Então, fundamentalmente, para que a gente tenha um êxito nisso, a primeira coisa que é importante facilitar para a vida de uma pessoa que queira trabalhar numa profissão e ter êxito, ter sucesso, é se conhecer. Conhecer o que ela quer da vida. Que estilo que eu sou? Qual o meu perfil? Qual a minha disponibilidade? Como o meu cérebro funciona? Como que eu funciono no dia a dia? Como é que eu sou como pessoa? Então, à medida que eu sou capaz de me compreender minimamente, eu sou capaz, então, de possivelmente escolher uma carreira que tenha compatibilidade com aquilo que eu acredito, que eu estou disponível, que eu tenho de perfil, de competência, de aptidões. E realmente, hoje, nós temos algo que é positivo. Hoje nós temos uma riqueza hoje de ferramentas, de possibilidades que antigamente a gente não tinha tanto. Né? A pessoa escolhia aquilo, ou era porque o pai tinha feito engenharia, ou que um tio, ou porque viu falar que as profissões que davam um bom dinheiro era medicina, engenharia, direito. Era mais ou menos essa cobrança que havia na sociedade. Não era só na família, mas na sociedade. Então as pessoas... Eu sou prova viva disso, meu pai, né? Isso. E a 4 livros escritos na área de meio ambiente é engenheiro de telecomunicações. Então... E ver essa pressão junto também, né? Porque você filho de alguém de sucesso é difícil, né? Porque muito. A cobrança é duplamente, né, em cima de você, porque todo mundo fala que pula uma geração, né? Então você fica naquela, né? Não vai deixar pular, não. Provavelmente está pulando, porque o meu pai é o cara de se admirar, né? Muito. Seu pai foi uma pessoa que teve uma formação e uma capacidade de ensino, né? O Paulo Maciel, uma pessoa da área de meio ambiente, é um ícone nesse processo de hidrologia e de tudo, né? Mas voltando um pouco, Yash, eu queria colocar um ponto que é muito importante nisso tudo. A engenharia, ela está muito atrelada à vida do país, à capacidade econômica do país. Teve uma certa época que eu trabalhei em uma grande empresa e nós tínhamos ali os melhores engenheiros, pessoas extraordinárias. E essas pessoas de uma formação assim, em vários setores da engenharia. E teve um momento que o país vivia de sazonalidades, às vezes tinha crises, e ficou muito tempo sem fazer grandes obras. Sim. E aí, essas pessoas acabaram, não só esses engenheiros que faziam essas grandes obras, mas os que estavam ingressando no mercado, eles tiveram que derivar para a TI. Porque o engenheiro tinha muita facilidade com exatas, com programação, foram para essa área e deu uma lacuna imensa no mercado de formação de mão de obra. Passado algum tempo, por exemplo, obras de barragem. Eu me recordo como hoje, uma grande empresa voltou a fazer barragem até fora no país, na América Latina. E aí, na América do Sul. E aí precisou de engenheiros de barragem. E aí você tinha ou aquele sujeito que estava entrando na faculdade, saindo da faculdade, que ainda não tinha grande experiência, não tinha passado por um estágio, não tinha passado por uma mentoria, por nada, ou você tinha aqueles sêniores, né? Aqueles engenheiros que já estavam num momento que... Então teve uma lacuna muito grande. Então a engenharia também passa por essas dificuldades. Passa. É sazonal, né? De acordo com o mercado. E depende do mercado, depende da condição econômica do país, de desenvolvimento econômico. Agora, fundamentalmente, para uma pessoa realmente escolher
e ter capacidade de falar assim, poxa vida, essa é uma profissão que eu abracei, que eu gostaria de seguir, ele tem que buscar investir nesse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é que vai permitir ele fazer as manobras necessárias na carreira. Quando você sai de uma faculdade, a sua visão ela é muito ainda conceitual, ela ainda é muito em cima das exatas. E quando vai chegar numa empresa, você precisa ali de ter toda uma vivência, o aspecto relacional, o aspecto de trocas, de colaboração, de trabalhar em parcerias, exige da pessoa algo que é a maturidade. E essa maturidade ela só é alcançada com o tempo. Sim. Você não tem condição de chegar aqui e fazer um doping e falar assim, essa pessoa chegou aqui e ela já vai conseguir ser um gerente ou fazer... Ela passa por essa dificuldade. Sim. E quem está formando ainda tem aquela incerteza, né? Se o mercado está desaquecido, ele fica desesperado porque ele acha que não vai, né? Não vou conseguir. Estou investindo uma vida, 4, 5 anos, sei lá, 6. Desesperador numa às faculdade, vezes, né? O que vai ser agora, né? Parece aquele final da adolescência, né? Aquele limbo, né? E também, se tiver muito aquecido, e aí? Será que eu vou conseguir? Vou precisar de alguém para me indicar? Eu vou conseguir um estágio, pelo menos, para começar a aprender antes de formar, não sei o quê. Então, enfim, não é fácil, é difícil. E às vezes eu fico São me momentos perguntando, né? Eu fico me perguntando se haveria uma forma diferente de formar esse profissional. E eu acredito que sim, sabe? Eu estava contando da experiência de estudante e até pelo exemplo que eu tive do meu orientador, eu acabei me apaixonando pela área de educação também, né? Porque quem foi meu aluno sabe, né, que eu era uma professora assim que adorava a prática do dia a dia, era laboratório todo dia, era visita de campo. Se vocês olhassem meu mural da sala lá de professor, era só visita de campo o tempo todo, porque eu sentia essa falta, né, na época da graduação. E eu fico perguntando, será que teria formas da gente fazer diferente? E trazendo até para vocês, não sei se vocês conhecem essa realidade, né, do professor. O professor, eu passei pelo ensino público, né, fui professora da Federal do Triângulo Mineiro por 5 anos, passei por também bastante tempo do ensino privado, né, em 2 instituições diferentes, uma aqui em Minas e outra no Paraná. E assim, o professor, muitas vezes também, ele quer fazer algo diferente, mas é um sistema formal meio engessado, Não, sabe? totalmente. É muito engessado. O serviço público parece que ele desvaloriza o profissional que quer interagir com o mercado. Somente em centros de excelência muito tops que a interação com o mercado ela é privilegiada, sabe? Tipo, você pega um centro de excelência ali, uma Unicamp, uma USP ali, Uma até UFV, uma UFO, uma FMG. não FV, algumas áreas sim, outras áreas a gente encontrava resistência, às vezes até de outros profissionais dentro do mesmo departamento, que um está interagindo com o mercado, daí, sabe, gera uma situação em que parece que você fica de mãos atadas. Então, aquele profissional que quer interagir com o mercado no setor público, estive no setor público, quando eu fui para o UFTM, eu tinha parcerias com algumas mineradoras, porque eu estava fazendo o doutorado e era uma conexão de vários locais e eu trabalhava com rejeito, né, de mineração. Então eu tinha algumas conexões e eu queria trazer essas conexões para patrocinar um TCC, para patrocinar uma pesquisa. Gente, eu fiquei assim muito tempo com um dinheiro parado numa determinada mineradora lá da região, porque eu não encontrava um meio de colocar aquele dinheiro dentro da universidade, sabe? Então, assim, esse sistema engessado ali, né, também fechado, aí beleza, tá, Luana, e universidade particular? Tá, universidade particular é outra realidade ainda complicada, porque o professor ali não é dedicação exclusiva. Então, ele já é um professor que ele vai trabalhar o dia todo ali na profissão dele, talvez, e muitas vezes ele vai ter um pouco mais de prática
né, ali como Às vezes ele é um profissional né, ele é de engenharia e às vezes complementa como professor, até por uma vocação que a por pessoa uma às vezes vocação. tem, ou até mesmo para complementar a renda e tudo. Exato, mas falta tempo. O professor, na verdade, ele deveria ser tratado como um semideus, né? Desde lá de baixo, né? E, infelizmente, é uma profissão extremamente desvalorizada, né? Exatamente. O universitário até, né, um pouco diferente da realidade de antes disso. Mas também sofre dessas dificuldades, né? Então, assim... Então parece que não existe esse estímulo, né? Pro professor. Não existe. Até para a formação dele mesmo, né? A formação. Para ele aprimorar, para ele entregar mais, né? Porque ele está fazendo a coisa mais importante para o país, que é construindo uma pessoa que vai ajudar a construir o país, né? Então ele tem que ser uma referência em todos os sentidos, tem que ser um exemplo, né? E ele tem que estar motivado para isso. Se a gente conseguir... Luana, é interessante quando você falou aqui uma hora sobre a questão do recrutamento do engenheiro, né, dessa pessoa que vai fazer parte da empresa. Você falou de algo e me veio aqui à mente o seguinte, algo que está surgindo e que acontece. Às vezes uma empresa está precisando de uma pessoa para ontem. E aí a seleção que ela faz, ela poderia ser mais profissionalizada. Ela poderia ser mais planejada. E muitas vezes, essa pessoa que é buscada lá no mercado e que vai fazer o gol de placa naquela empresa, ela já chega e vai direto para o campo. Ela não tem uma integração, ela não passa por uma introdução, ela não faz uma entrevista para ela definir se aquilo que ela acredita tem a ver com aqueles valores da empresa, se as bases desse casamento que vai ter empresa e profissional, se estão sólidos. Então, o que ocorre? A pressa, e a urgência e a necessidade que a empresa tem, muitas vezes dificulta essa adaptação e a fixação. Porque uma pessoa que entra numa empresa e não conversou bem, não namorou bem, não noivou e já casou, ela tem chance de, nos primeiros obstáculos, nos primeiros frustrar e achar que aquelas condições não foi aquilo que foi combinado com ela, não foi aquilo que ela esperava. Claro, né? As expectativas, tanto da empresa... É tudo expectativa, né? Justamente. E quando eu fazia muito trabalho de recrutamento e seleção, principalmente engenheiros, pessoas para trabalhar em obra, em lugares assim que a pessoa tinha que tomar uma definição de sair, eu falava muito com eles, olha, a empresa ela está te selecionando sim. Ela precisa dessa pessoa, tem um perfil lá. Mas você também está selecionando a empresa para trabalhar. Então você também tem que fazer as suas perguntas. Tem que entender o que essa empresa tem para te oferecer, quais são os valores, quais são aquilo que você vai encontrar de fato naquela empresa. Quais são suas perspectivas lá dentro. E geralmente a empresa não dá essa abertura, né? Muitas vezes, por não ter uma estrutura mesmo, né? Nós esperamos isso de você. Está aqui seu cargo, sua função, você tem que fazer isso. E tem que chegar e já começar a jogar. Isso quando... Vamos lá, eu acho isso quando a empresa tem o cargo e as competências bem definidas para dizer ao colaborador que espera dele. Né? Isso é um desafio muito grande, porque a maior parte, assim, o colaborador tem aquela descrição de responsabilidade, né, meio vaga ali, ele é colocado ali numa posição que não sabe quais são as entregas que ele tem que fazer muito bem, né? Não passa por essa integração que o Paulo falou. O MBTI, por exemplo, o MBTI deveria ser entre a faculdade. Explica aí o que é o MBTI. O professor está aí. Na verdade, o MBTI é um dos instrumentos que é muito usado para mapear, né? Para a pessoa se autoconhecer. É um instrumento extraordinário, sim. E bate muito. Mas tem muitos outros. Hoje, graças a Deus, aí, a gente hoje encontra uma série de oportunidades. Além do próprio instrumento, as ferramentas, como MBTI, tem o DISC, tem dominância cerebral, tem vários outros, né? Outras tecnologias aí. Existe também o feedback, as referências que a pessoa pode receber, né? Dos pontos fortes que ela tem, das suas vulnerabilidades, sugestões de como que ela poderia se desenvolver, né? E ela criar o seu plano de autodesenvolvimento, para que ela possa sair desse lugar que ela está e chegar aonde seria o ideal. Muitas dessas pessoas não têm essa noção.
elas estudaram, às vezes foram excelentes estudantes nas universidades, mas quando chega numa organização, elas às vezes se perdem, porque falta para elas essas referências. Até essa conversa para ela não é uma coisa simples. Não. E quando você está ingressando numa organização, quando você está tomando essa decisão, é algo de muita importância na vida da pessoa. Uma pessoa frustrada numa profissão é muito ruim. É uma perda de autoestima. Na vida, né? E a pessoa, às vezes, começar um novo curso. Então, é muito importante investir nesse autoconhecimento. Sim. E procurar ajuda. Hoje nós temos condição de procurar ajuda. Hoje tem coach, tem mentoria, tem várias oportunidades. Você mesmo falou, Luana, que teve um mentor, né, lá da faculdade, que foi uma pessoa que abriu. E o líder também, dentro da organização, é um mentor. Né? Ele é a pessoa que pode estar ajudando aquela pessoa ali, ser um líder coach. Ajudar aquela pessoa a definir e crescer. Por isso que as empresas têm que investir nos gestores. Porque às vezes a empresa também espera do gestor uma coisa que ele não tem aquele leque de ferramentas que ele pode usar. Eu tive a sorte, né? Fui muito afortunado por isso. Né? A gente teve esse contato lá atrás e ferramentas, por exemplo, e frases que vocês falaram na época. E o Paulo, ele é muito coração, ele falava com brilho no olho. E o Elias é mais pé no chão, ele trazia um chute na canela. Paulo soprava, eles batiam, mas eles trouxeram essas ferramentas que eu pratico hoje. Feedback, a questão do elefante na sala, assuntos difíceis têm que ser discutidos, elogios em públicos, conversas difíceis a sós com a pessoa, para não deixar ela constrangida. Eu não faço MBTI porque eu não sou especialista, eu nem posso fazer, né? Não. Mas eu aprendi algumas ferramentas mais simples para entender como a minha equipe pensa. Então, eu faço lá, são 3 testes. Dominância cerebral, além do que o RH já faz, né, e me passa, né? Faço um teste de dominância cerebral, que divide praticamente 4 partes o seu modo de pensar, vai mais para o intuitivo, mais para o sensitivo, planejamento, mais para o cálculo, mais para exatas. Então, aí você já entende como a pessoa funciona. Coeficiente de positividade, que mede um pouco como que está a visão daquela pessoa, não só no profissional, mas mescla um pouco também do pessoal, como o nível de positividade dela e bate muito, é impressionante. E outro, quais são os seus sabotadores? Todo mundo tem. Né? Aonde está pegando ali que você tem que desenvolver e que está te sabotando, e aonde está alto ali no seu sabotador, mas é bom para a sua profissão. Por exemplo, eu tenho que ser muito vigilante, que eu cuido de muita coisa ao mesmo tempo. Então, tá alto, é ruim, pode ser ruim para minha saúde às vezes, mas é bom para minha profissão. E o mais importante, acho, é ter essas informações e colocá-las na mesa com a pessoa individualmente. A gente faz individual, né? e grupo, porque senão a gente não consegue comunicar com a pessoa. Então, isso é muito bom, porque é nesse momento que a pessoa desenvolve, que a pessoa cresce, que a pessoa reuniões de feedback, se sente inserida no processo. Foi emocionante algumas reuniões de feedback, e quando a gente faz esse mapeamento desses 3 itens básicos aí, as pessoas falam, pô, eu sou assim, fulano é parecido comigo, outro já é diferente, então eu tenho que comunicar com ela de forma diferente, ela é mais das exatas, eu sou mais do sensitivo, mais do planejamento. Então quem planeja demais não entrega, tem que começar a entregar mais. Então a gente vê o que é bom e não tem juízo de valor. Não quer dizer que você é muito do planejamento, que você é ruim para entregar. Não, talvez tenha que desenvolver mais para entregar também, se a demanda da empresa, a expectativa da empresa for aquilo ali, que você entregue muito. Mas vamos fazer Talvez um exercício. não seja só o planejamento mesmo, entendeu? Vamos fazer um exercício nós 3 aqui. Físico, não. Não. Nada de engenharia. Meu joelho tá muito bom hoje, não. Não sendo cálculo, mas nesse perfil de liderança que você falou, quantos gestores que a gente pode estimar da engenharia que estão adequados aí a dar um feedback, a cuidar de uma equipe, a ser um mentor, coaching, né? Faz uma estimativa, assim, agora falando de número, estimativa. Olha, na verdade é o seguinte, isso tem melhorado muito, sabe? As pessoas têm tido muito acesso à informação, a trabalhos, as empresas mais estruturadas têm feito muito trabalho de desenvolvimento. Procurado alguns selos, né? Procurado coaching, tem feito muita coisa nesse sentido. Mas, logicamente, muitas pessoas chegam na função gerencial assim, quase que
numa prática profissional, aprendendo no trabalho, mas nunca tiveram assim, um repertório gerencial, como o Yash falou, passar por um programa de desenvolvimento gerencial, para ter ali reflexões, aprender a dar um feedback, aprender a conduzir um processo de mudança, aprender a conduzir um processo de admissão, de demissão de uma pessoa, aprender a tomar decisões que envolvam gestão e desenvolvimento de pessoas nas organizações. Então, aprender a falar, né, com as pessoas, você está esperando de mim, isso eu não consigo te entregar. isso. Eu sou mais para esse lado aqui. Eu consigo te entregar muito dessa forma aqui. Você precisa disso também. Então, isso, e os profissionais não têm coragem de falar, porque eles acham que se falar isso, ele vai ser descartado. E a ânsia por resultado, que é importantíssimo, tem que ter. O que move a empresa é resultado. Mas às vezes é tão grande que a pessoa ela fica muito mais focada justamente em relatórios, em números, em atuação no dia a dia do trabalho e esquece do lado humano das relações. É por isso que, né? é por isso que eu pergunto. Por isso você está aqui. É por isso que eu pergunto, porque assim, um dia eu li uma pesquisa que eu fiquei assim abismada, né? Que foi uma pesquisa realizada pela Gallup, né? Que é uma empresa aí da área de consultoria empresarial, em que 89% dos liderados sentem que os seus gestores não agregam no seu trabalho, que sem eles fariam um trabalho melhor. Então, assim, é um dado, assim, é claro, pode ser geral, pode ser, mas é um dado que assusta a gente, assim, a falta de preparação dos líderes para lidar com essa complexidade, principalmente na área da engenharia. E sabe? Isso também foi comprovado cientificamente, o que é que as pessoas esperam do mundo. E tá ligado a isso também. Tem um estudo que foi feito, aquele aplicativo onde tem as melhores palestras do mundo, como é que é o nome dele mesmo? O TED Talks? Não, é outro. Não, é esse mesmo. Lá, eles fizeram um estudo com não sei quantas mil pessoas lá e chegaram à conclusão do seguinte, o que o ser humano entende como felicidade, o que realmente é felicidade, né? E o que realmente é boa convivência. Se não tiver boa convivência, e isso envolve tudo isso que a gente está falando aqui, você ter a possibilidade de falar, de ser ouvido, às vezes só de ouvir, às vezes você não tem que falar nada, você tem que só ouvir a pessoa, só está querendo falar, desabafar. Justamente. E às vezes tem questões que estão, inclusive, ligadas a questões pessoais dela, né? Todo mundo passa no deserto, não tem jeito, né? A gente está aqui, né? Eu costumo, aquela frase é bem verdadeira, nós somos seres espirituais passando por experiências carnais, né? Nós vamos passar aqui já, ninguém vai nem lembrar da gente. Então, se a gente está aqui hoje é para deixar talvez um recado mesmo, de que a boa convivência é a base que a pessoa fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se ela está convivendo num lugar tóxico, digamos assim, né, num mercado que está só espremendo ela e querendo só resultado, ela vai refletir isso em todos os... E aí tá a complexidade que a gente está lidando aqui, né? Eu tenho a complexidade técnica da área. É uma área complicada, eticamente complicada, né? Para todos que atuam na área de engenharia. E eu tenho a complexidade mental, né, do negócio, né? Eu vejo assim que a gente aqui também, a gente precisa deixar algo de positivo nesse processo. Assim, agora nós vamos falar das soluções. Eu acho que a gente precisa assim, de ter uma visão de que, mesmo tendo essas complexidades, mesmo tendo essas dificuldades, nós podemos deixar um recado, ou deixar pelo menos a nossa sugestão de que pode ajudar. Com certeza. Essas pessoas, esse encontro das organizações com os profissionais, que as pessoas possam ser mais felizes. Transferir tecnologia e transferir os sofrimentos para que eles possam pular alguns, talvez, né? E, logicamente, ou sofrer menos. Viver melhor. Exato. Viver melhor. Não sobreviver. As circunstâncias de trabalho, com mais parceria, com mais trabalho em equipe. Empatia. Com mais humano, o lado mais humano. Mesmo tendo que o resultado, mesmo tendo que fazer acontecer determinadas situações, mas nós temos que fazer isso de forma respeitosa, nós temos que fazer isso de forma equilibrada, porque isso faz parte da convivência das pessoas ali dentro. E é isso que fala o seguinte, é o ambiente empresarial, a cultura empresarial. Então, investir nessa cultura, e muitas empresas fazem pesquisas de clima e tudo, é para isso.
é para chegar nessas definições e na busca de soluções, né? Sem pender para um lado e sem pender para o outro, né? Claro. Olhando ali, né? O lado é um só. É o lado do resultado que seja bom para as partes e que seja uma parceria, uma aliança em prol desse tempo que vamos estar juntos ali. Não quer dizer que tem que ser para o resto da vida, mas também não pode ser no primeiro tropeço, na primeira dificuldade que as pessoas abandonam. Né? É muito frustrante. Ou abandonam ou são abandonados, né? Ou então, assim, é muito frustrante quando uma pessoa ingressa numa empresa e aí, por muito pouco, a pessoa sai poxa vida, então, o que faltou? O que nós podíamos estar investindo, né? Nós podíamos estar fazendo uma melhor integração, a gente podia estar fazendo um introdutor, a gente poderia fazer uma melhor entrevista técnica. Quando eu falo em entrevista técnica na área, é uma entrevista onde o engenheiro, o gerente da área, chama aquele profissional e mostra o que é aquela área, como é que funciona, como é que é a gestão dele, quais são as principais dificuldades que ele vai encontrar, qual o apoio que ele vai ter. Então, são coisas assim importantíssimas para que possa ter uma condição de trabalhar junto por algum tempo maior. Né? Eu tenho essa visão também, né? Acho que todos os três aqui estão alinhados em relação a isso, né? Do desenvolvimento profissional dentro das organizações, não só do profissional do lado técnico, né? Que a gente fala bastante, né? Eu tenho essa mania de falar da parte técnica, eu sou uma pessoa que veio dessa área, mas o IASH também pega muito do lado humano, você está falando do lado humano, então o desenvolvimento tem que também ser uma prioridade das organizações, né? A solução para esse problema complexo não é simples. E isso a gente tem que ter em mente, né? A solução dessa complexidade, seja desde a época que a gente está formando um profissional, para a época que ele entra dentro de uma empresa, passa pelo desenvolvimento dessa pessoa. E a gente, muitas vezes, né, não está tendo paciência para esse desenvolvimento, mas ele é o caminho. Então, assim, se for deixar uma mensagem positiva, é que tem solução. Muita solução. Tem, né? E assim, não é simples. Não é simples, mas tem. E às vezes tem que investir. Tem que investir. Então a empresa também precisa ter condições de fazer esse investimento. Mas uma coisa que eu acho fundamental, que eu aprendi com esse tempo todo, a entrada de uma pessoa na empresa tem que ser muito bem feita. Tem que ter uma cautela, tem que fazer uma coisa de profissionalizada. Tem que ter um acolhimento muito grande. É porque é ali que começa tudo. Ali que começa os primeiros passos para esse sucesso e para essa fixação, essa adaptação ali. Então, muitas vezes, se a empresa está querendo atuar melhor nisso, que faça um melhor trabalho nessa seleção e que já comece a conversar com a pessoa sobre suas potencialidades, sobre suas vulnerabilidades e também suas expectativas, suas perspectivas. E se realmente ela vai encontrar isso lá. Porque, às vezes, é preferível que a pessoa fale, olha, eu acho que não dá para mim, do que ingressar em algo porque está precisando do trabalho e depois chega lá e nas primeiras situações ela abandona o barco. Então, é muito importante esse investimento. E aí você pode usar várias ferramentas. Soluções, e a empresa chegar isso como um investimento mesmo. Investimento. Investimento. Tem gente que acha que é custo. E é muito diferente. Logicamente que você tem que ter estrutura. Se você quer ter uma grande empresa, se você quer ter os melhores profissionais, você tem que ter uma estrutura para a retenção dessas pessoas. Né? Em todos os sentidos. Então fica mais uma reflexão aqui também. Olha para você ver o que eu passei na época. Quando eu formei geoprocessamento, a gente aprendeu a mexer com um software que chamava MapInfo. Não sei se você chegou a ter contato com ele. Eu não usei. Mas quando eu saí da faculdade, ele já era obsoleto. Então, a ferramenta que eu aprendi durante a faculdade para trabalhar com geoprocessamento, quando eu saí, nenhum mercado não usava. Era o ArcGIS já começando, o MicroStation e o AutoCAD. Então, eu tive que correr atrás e aprender essas ferramentas. Então, eu tive que ser muito curioso e bater muita cabeça para desenvolver enquanto profissional técnico primeiro. Fui técnico em diversas áreas, dentro da área da engenharia, digamos assim, da engenharia
Aí quando eu falo engenharia, envolve tudo, né? No meio ambiente como um todo, assim, né? A gente hoje está dividindo muito o meio ambiente, né? Tem meio ambiente, tudo é meio ambiente, né? Tá tentando parametrizar muita coisa dividida, mas né, tem que começar a integrar mais em vez de dividir. Então, assim, eu tive que correr muito atrás. Então, as pessoas têm que correr atrás para fora. Não adianta esperar da faculdade também, que ela vai te dar todas as ferramentas que às vezes ela não vai te dar, e não é culpa delas. O Não. ArcGIS, por exemplo, a versão completa na época, eu formei era R$60.000. Não, é isso. Isso é uma realidade mesmo, né? Não, a universidade, pelo sistema dela, muitas vezes não vai E era uma conseguir. universidade particular, mas muito boa. A nota, inclusive, batia com a da UFMG na época no MEC. Então, assim, Sim. mesmo assim, saiu obsoleto em algumas Não, questões. a gente não está exigindo perfeição de lado nenhum, né? Mas Você tem que Agora- estar antenado, entendeu? Agora, uma coisa importante também, acho, e Luana, o desenvolvimento profissional e pessoal, ele não é uma obrigação da empresa, Não. é Não. da É pessoa. da- Então, a coisa mais importante é você buscar ajuda. Você buscar, por exemplo, eu tive no meu tempo de formação, não sou da engenharia, mas eu também tinha meus medos, tinha minhas angústias, passei por momentos difíceis e eu tive sorte, porque eu tive grandes líderes, pessoas que eu não esqueço jamais, que eu trago aqui, porque elas me ajudaram. Tinha dia que eu saía daquela corporação que eu trabalhava, daquele local, eu saía como se estivesse carregando um saco de cimento nas costas. Ou Mas mais, aquilo ou me mais. faz, aquilo era uma angústia, mas uma angústia de vida. Porque aí eu tive que buscar, eu busquei ajuda, a terapia, O busquei saco ficar mais leve, mas, né? mas eu para que eu assim, pudesse. agora eu vou fazer um contraponto. Eu sim, eu entendo que o desenvolvimento ele tem que vir do profissional, mas quando a gente olha um mercado que está em risco, né, existe um risco nos próximos 5, 10 anos da gente não ter um profissional que consiga atender as demandas do mercado da engenharia, entende? Existe um aí? risco de não precisar de gente graduada mais. Então, existem riscos. Curso técnico. Tô precisando de técnico, não acha técnico. Entendeu? Então, Esse e quem que, filtro, e essas quem que coisas. tá Quem disse que eu tenho que sofrendo? fazer engenharia? É. Não podia fazer um técnico ser bem sucedido? Pode. Eu concordo com isso, mas também eu acredito, Paulo César, que a empresa não pode lavar as mãos em relação a isso, sabe? Não, não. Né? Então, É assim, diferente. Eu falo assim, é porque às vezes a pessoa fica à espera de que venha determinada situação. Mas Eu às acho que a vezes empresa tem que fazer o investimento. uma sim. orientação, um direcionamento, Tem todo esse dever até. com Mas certeza. a pessoa tem que ter Já tem. as rédeas as Tem que ter a rédeas consciência. na mão dele, as suas rédeas na mão, em Tem que suas ter a mãos. consciência que ele precisa se Tem que ter aprimorar essa também. consciência. E a humildade de saber esperar. E também Que é saber a o ansiedade tempo do disso. mundo Então, agora. é isso que me preocupa, porque o que o Paulo César está falando é que, sim, o profissional tem que ter a resiliência de levar algumas porradas ali, que ele vai conseguir achar o caminho dele dentro daquela carreira, dentro daquela profissão. Mas acontece o quê? Os profissionais estão cada vez mais impacientes. E é o que a gente enxerga no mercado hoje de umas gerações que são mais novas. Precisa de humildade, sabe? Eu acho que uma coisa que precisa, né, em qualquer tipo de situação dessa, é a pessoa ter humildade, porque não adianta eu achar que eu cheguei lá, que eu já posso, que não é assim. As coisas são conquistadas. Como diz o Elias, Né? né? Pato novo voa abaixo, né? É isso. Às vezes o que acontece? Eu chego numa organização, acho que eu estou já preparado, e às vezes a preparação não é técnica. Às vezes, como é que você vai. Maturidade. Às vezes vai passar aperto. Vai ser promovido para ser um supervisor, um coordenador, e vai passar aperto, porque não tem repertório ainda de maturidade e mesmo para lidar com determinadas circunstâncias do mercado. Agora, independente do lado que eu falo assim, profissional, a pessoa tem que ser dono de sua vida. E nós temos que ajudar as pessoas a ser dono de suas vidas. E aí ela mesma tem que negociar na empresa, ela tem que fazer as coisas acontecer para ela. Né? Alertar ela que às vezes ela tá ansiosa demais, porque às vezes eu falo isso muito com a minha equipe abertamente, assim, a gente troca muita ideia. Também recebo, né, os feedbacks. Né? Falo, cuidado com o que você está desejando antes da hora.
Ainda mais quem trabalha com ROI, que tem essa variação de mercado, engenharia e tal. É isso, viu? Você vê que é complexo, É mesmo, né? complexo. E aí, falando de solução, acho que a solução tem que vir de todos os lados, né? É um profissional mais consciente de que ele precisa se conhecer, entender a profissão. Também as organizações conseguirem direcionar melhor os seus talentos, né? Ter programas ali que mostrem para aquela pessoa o que é a jornada dela dentro da empresa, qual que é o caminho que possivelmente ela poderia seguir, ou dar, né, uma visão pelo menos ampla do que é aquela organização. E quando trouxeram as pessoas de mercado, as pessoas vêm de várias culturas. Às vezes eu tenho uma empresa que nasceu ali, está funcionando dessa maneira, mas quando eu contrato uma pessoa de mercado, ela já vem com outras expectativas, ela já viveu outras situações. Então nós temos que ter abertura para receber essas nova cultura e quem sabe essa cultura nos ajudar a crescer. Sim, a abertura é uma palavra boa, né? Dentro desse processo. Então, essa abertura de conversar, de entender o outro lado, porque senão você não pode nunca trazer pessoas do mercado. Né? Porque as pessoas já vieram de outras empresas que já praticavam coisas diferentes e elas vão querer seguir o caminho do desenvolvimento, né? Então as empresas precisam estar preparadas para isso, para reter os grandes talentos, porque o talento é aquele cara que está ali querendo, que está querendo pular, fazer a coisa acontecer. Então ele não fica ali muito tempo se ele não vê nenhuma perspectiva. É aquela sensação, né? Se o cara se ele tem sede de se desenvolver e ele não é levado a se desenvolver, ele cai numa zona de tédio ali que ele não vai querer permanecer na empresa. Né? Então, E entender que também vão existir momentos de tédio. Vão existir. Conviva com o tédio, se coloca. Tem que ser incomodado, na verdade. Se você está entediado, está meio com um tempo ocioso, pega outras coisas para fazer, ajuda as pessoas, vai entender outras áreas. Acho que as empresas precisam fazer mais isso também, rodar as pessoas dentro de outras áreas, ter empatia com as outras funções, entender que a engrenagem é igual uma orquestra, né? Se alguém está desafinado... Esses planos, né, eles são importantes mesmo, né? É por isso que eu falo, né? A visão da organização como um todo ajuda o profissional a se localizar dentro da complexidade daquela organização ali. Acho que é super importante. Se a gente fosse assim pensar, eu nesse momento que vim aqui para trazer uma contribuição, se eu fosse pensar assim, o que eu poderia falar, que eu aprendi, que eu tive a oportunidade de aprender, e teve algo que eu aprendi durante esse tempo meu de formação que vale para qualquer profissão, o engenheiro, para qualquer tipo de profissão. Eu acho que a questão maior, né, que faz o bom casamento entre o profissional e a organização são as pontes que podem ligar essa relação. E teve uma pessoa, um psiquiatra austríaco, um médico austríaco, chamava Rudolf Stein. Ele, em uma certa época, bolou, né, uma metodologia, né, um pensamento que eu achei fantástico. E eu levo isso para minha vida. E foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa de contribuição nesse momento aqui, eu falaria um pouco disso. Quando a gente tiver uma relação profissional-empresa, a gente prestar atenção na identificação. O que eu me identifico com essa empresa? Eu tenho minha missão, eu tenho meus valores pessoais, eu tenho meus princípios. Como que essa empresa é? O que ela tem de valor? O que ela tem de princípio? Como é que são a perspectiva dela, as expectativas dela e as minhas? Então, cuidar dessa identificação. Outra coisa importante que a gente tem que estar sempre atentos, a questão da motivação. O que motiva a pessoa? Nós temos os nossos sentimentos. E o que motiva é se aquele ambiente que eu estou vivendo é um ambiente que eu sinto vontade de estar lá. É aquilo que eu falei. Que eu sinto respeitosa. Isso é que é felicidade. Né? Que eu sinto que eu tenho vontade de chegar, ir lá e cumprir e passar os meus 30 anos ali, se for o caso. Né? Então, cuidar dessa motivação. Né? Será que minhas relações são positivas nessa empresa? Outra coisa importante, a questão da dedicação, essa ponte da dedicação. Será que o que eu tenho de conhecimento, de prática, de experiência, será que eu estou exercendo uma função que eu realmente
estou sendo usado, estou escalado certo na minha atuação? Será que eu estou sendo bem aproveitado? É uma outra coisa importante. Sim. Né? E, finalmente, logicamente que é uma base, todo mundo que trabalha gostaria de estar com as condições de trabalho, né? O reconhecimento. Será que eu estou sendo bem reconhecido? Será que eu estou sendo bem remunerado para aquilo que eu estou entregando? Para aquilo que eu estou fazendo? Então, são pontes que, às vezes, a gente sai da empresa por causa de uma questão dessa, mas a gente pode construir essas pontes. Tem hora que essas pontes ficam abaladas, mas a gente pode procurar os nossos gestores, a gente pode buscar reconstruir essas pontes antes de tomar uma decisão precipitada. Então, eu deixo as seguintes questões, né, que seriam fundamentais para isso. Questões que se impõem. Eu estou trabalhando num local que eu sinto que eu estou realizando, que eu me realizo pessoalmente, profissionalmente. No meu trabalho, as relações com os colegas são positivas, respeitosas e são consideradas. Outra coisa, realizo com interesse as atividades pertinentes à minha função. Trabalho numa organização que se preocupa com saúde, organização, com o bem-estar das pessoas, com esse lado, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que sempre estar perguntando para que a gente possa construir essas pontes e permanecer, fixar de forma motivada. Foi Muito assim que eu bem. aprendi nesses últimos tempos aí. E você, Yash, de acordo com a sua experiência, se você deixar uma mensagem aí, como que a gente consegue lidar com essa complexidade aí, traçando um caminho mais... Nossa, que pergunta fácil, hein? É muito fácil, só para fechar, cara. Olha, eu acho que a gente tem que ter mais, realmente aquilo que você falou, é paciência, sabe? É paciência, saber ouvir muito, saber entender, usar a sua experiência para saber compreender, observar mais, sabe? Às vezes a gente está muito focado no resultado, mas o meio do caminho, às vezes, pode te trazer um resultado que não é É um aquilo que você processo, esperava, né? não é aquilo que você esperava. E é engraçado que, às vezes, o reconhecimento da pessoa é um feedback. Eu tive feedbacks, assim, emocionantes de pessoas... Eu tenho pessoas, assim, recém-formadas, ou até que nem formaram ainda, que estão numa maturidade que eu falo, gente, eu nessa idade eu não tinha nunca. Então, assim, hoje as pessoas têm muito mais informação e isso traz também outras questões, né? Traz essa ansiedade, né? Porque as pessoas têm muita informação. Transformar isso em sabedoria já é outra questão. Então, assim, Sim. hoje todo mundo tem opinião sobre tudo. Tem que tomar cuidado, gente. A ciência, que é o que você pega muito, e eu também, apesar de ter ido para o lado da gestão e também agora tá buscando essa questão do humano e da gente discutir isso, eu sou muito técnico e as pessoas têm que aprender que a ciência não é superficial, não, ela é profunda. É profunda. E a Você tem que ciência cavar bastante. e a gente era para estar vendendo tecnologia e ciência para o mundo, a gente não está ainda. Em alguns setores até que sim, mas em outros está muito a passo de tartaruga, justamente por isso, porque é um atropelo pelo resultado, deixando às vezes até a ciência de lado, né? Eu vivo muito isso na minha área, né? Então a gente tem, inclusive, que esses profissionais, por exemplo, às vezes não tem que ir para uma empresa, não. Eles têm que ser ensinados a enxergar as lacunas que tem de oportunidade dentro do mercado que vão atender essas empresas. Ou seja, serem instigados a serem empreendedores. As oportunidades. Eu não tenho que estar comprando uma manta geotêxtico da Austrália, do Canadá, ou imitando eles. Tem que estar criando aqui na comunidade, fazendo uma economia circular para as pessoas começarem a produzir isso, para eu fomentar a comunidade, para elas estarem desenvolvendo essa tecnologia. E aí também tem que entrar o governo, tem que entrar as empresas de mãos dadas para construir isso, né? Então, assim, eu acho que é isso que está faltando, paciência e diálogo. Acho que está todo mundo polarizado e, infelizmente, o ser humano está cada vez mais tribal. E está cada vez mais repetindo muito o que está na natureza. E não, a natureza ela é um negócio mais, né, realmente cruel, assim. Nós temos essa capacidade de raciocinar, pensar e de ter empatia. Então, nós temos que usar isso dentro das organizações também. Não, muito Acho bom. que esse seria Empatia é uma palavra boa para essa discussão de complexidade, hein? Vixe, Então, Em resumo, acho que é isso. Sim. Dá para conversar mais uma hora, mas aí fica chato também que a geração nova não tem paciência para muito tempo, não tem paciência, mas tem que exercitar um pouco a paciência, né? E isso é um exercício mesmo. E assim, eu nessa conversa aqui, eu acho que deixar
a mensagem de que acalme o coração, porque é complexo mesmo, né? A área de engenharia é complexa mesmo. Qualquer área, né? Qualquer área, E você mas pode ter sucesso em qualquer profissão que você escolher. Você pode ter sucesso. Mas você tem que sim, dedicar. Não tem outro remédio, não. com certeza. Mas quando ela fala disso, dessa complexidade da engenharia, é porque a formação realmente acadêmica lá nunca não tem muito. Hoje eu não sei se tem modificado muito a parte mais didática do ensino, mas você não encontra realmente muitas oportunidades de tratar as questões humanas, né, relacionais, Agora ela comportamentais, falou de tem né? muita gente que desiste do curso porque não, entendeu? Muito árido ainda, né? Isso É Então, isso é até de complexo, governo, a gente sabe, porque senão nós não vamos ter profissional em área nenhuma feliz e realizado entregando para a sociedade. agora nós aquilo. temos também a tranquilidade de dizer o seguinte, que tem muitos gestores que são engenheiros, que são maravilhosos, Tem demais. que fazem o papel Eu tenho a oportunidade espetacular. de trabalhar com pessoas maravilhosas Então, da área de engenharia, que tem E- coração então, magnífico. e sim, que fazem e essa cada vez prática, mais está né? crescendo, né? Eu tenho visto esse movimento, né, da engenharia mais humana É porque também. todo mundo está entendendo agora que ele não faz a engrenagem girar sozinha. Sim, E essa gestão antiga já não cola mais. Hoje a É. pessoa também, se ela tiver muito espremida, ela acha outra forma de sobreviver aí em 2 segundos. Então, assim, aquilo você vai de reter, né? Como é que não vão reter? Tendo um ambiente cada vez mais favorável a essa pessoa se desenvolver e para ela fazer a empresa desenvolver também. Né? É Sim. uma via de mão dupla, né? Para a gente trazer aqui, né, lidar com essa complexidade, vai exigir um esforço de todos os lados, É. né? Eu vou te Lidar falar que nem com- é um esforço complexo, mas ele não é tão difícil de Não é uma. enxergar, não. Tá no que o Paulo César Tá mais falou. na cara do que a gente Abertura. imagina. Abertura. Abertura. É a gente enxergar essa complexidade e entender, sim, tem os desafios técnicos, tem os desafios humanos e temos soluções que podem ser aplicadas. Então, todo mundo se movimentando e trazendo cada um dentro da sua parte, né? A universidade trazendo um pouquinho, as instituições de ensino Isso. trazendo um pouquinho, o lado humano, né? Trazendo a psicologia para dentro das organizações e a gente dentro das organizações também, cada profissional tentando se desenvolver e dar o seu melhor. E incentivando as pessoas a se conhecer melhor e ela ser responsável pela sua vida e pelo seu desenvolvimento. E com isso, ela abrir as portas para que venha mais investimentos e que ela possa crescer cada vez mais. Sim, E depois que eles chegarem lá no topo, eles puderem fazer uma referência para os outros que estão chegando. com E certeza. que é possível Porque esse isso é um desenvolvimento. ponto legal, né? A abertura tem que ser de todos os lados. Eu vejo muitas vezes organizações que estão investindo bastante e também não tem uma abertura do lado, né, do profissional ali daquela área para fazer evolução, né, e buscar se desenvolver. Então, eu acho que esse esforço coletivo, né, dentro até dessa proposta que a gente fala de discutir a engenharia de uma forma mais ampla, a coletividade, a gente unir esses pensamentos de todas as áreas, essa área Essa conspiração positiva. essa área multidisciplinar é o que vai ajudar a gente a formar um profissional que esteja adequado a um ambiente de trabalho e que esse ambiente de trabalho consiga, enfim, encontrar um profissional que seja feliz ali dentro e que entregue o seu melhor, né? E ele só vai entregar o seu melhor na hora que ele estiver ali em sintonia, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. E às vezes o gestor vai ter que suprir essas lacunas. Ele vai ter que dar segurança para o Dá- professor. E- Eu não vou desistir de você, a não ser que você queira, realmente. É, Tentei de tudo e você realmente não quer. Aí é uma decisão sua, tudo bem. Mas quando a pessoa sente que você não vai desistir dela, ela se motiva, é impressionante, porque às vezes falta isso, às vezes até dentro de casa, entendeu? Não teve essa base, hoje tem muito problema de estrutura familiar, de ensino precário e por aí vai. Então, assim, aí a complexidade realmente existe, mas a abertura é simples, sim. entendeu? E assim, tem caminhos legais, né? Eu quero até trazer aqui, acho que a gente está fechando aqui, né, nossa discussão, trazer esse chamado, né? Profissionais que estão no mercado, que são da área de liderança, que são da área de gestão,
que busquem, sim, ter paciência e incentivar a paciência nas pessoas que estão no seu time, que a gente consiga ter mais abertura nos ambientes em todos os lados, né? Existem soluções, a EFIA é uma solução que a gente tem pensado bastante, a gente dialoga com o mercado em tempo inteiro para tentar entender essa complexidade, né? Muitas pessoas associam a EFIA a uma instituição de formação técnica, mas a gente, sim, é forte na parte técnica, mas a gente também pensa no lado humano, né? A gente vai deixar aqui até para quem se sente perdido um pouco quando entra no cargo de liderança e gestão, a gente falou bastante disso aqui hoje. A gente vai deixar um QR Code no final desse podcast aqui. Para quem tem aquele interesse, falar, eu não sei por onde começar, eu quero ser um líder melhor, eu quero incentivar esse desenvolvimento na minha equipe. Tem, né, profissionais muito bons na área que podem ajudar os outros profissionais a se encontrarem, né? Paulo César tem a empresa dele, a Humana, que trabalha com o desenvolvimento de lideranças, né, que traz esse viés também. O Yash passou pela formação, né, Yash foi positiva. Foi, né? fiz 2 vezes. Então, isso é importante, né, da gente trazer, não é só o conhecimento técnico que vai fazer o profissional melhor, sim, o conhecimento técnico vai fazer o profissional melhor, e buscar essas ferramentas. Então, vou deixar aí o QR Code para vocês no final, aqueles líderes que falam, nossa, mas eu nem sei por onde começar a ser um líder melhor. E ele entender também que o líder não é aquele que vai estar na frente, tá falando, às vezes Não. ele vai ser um líder especialista. Mas entendeu? Às vezes, acho, eu falo isso porque quando eu comecei... Existe uma cobrança muito grande quando por isso, o cara tem que estar o seu coadjuvante ainda. Eu, por mim, eu tava lá na roça até hoje, não queria nem aparecer, a verdade é essa. Mas o mundo acabou me empurrando por uma coisa do destino para estar aqui. Só para contribuir, não tenho ego, nós construímos uma logo aqui junto, a 4 mãos cada um. Sim. Falou uma coisa e ficou... muita expressividade. Tipo assim, eu falei com ela, não tem ego nenhum, vamos construir, entendeu? Vamos compartilhar. Eu só tenho gratidão a vocês por ter me confiado, estar aqui com vocês nessa conversa. Para mim foi muito prazeroso. Eu sou uma pessoa que realmente gosto do que eu faço, que é desenvolvimento de pessoas. Então, o brilho no seu olho para não mim nega, faz, e quando ele fala lá... Esse aspecto aí faz parte. É a missão. O cabelo vai ficando branco, a gente vai aprendendo com a vida e... Então, se a gente pode colaborar de alguma forma, é assim que a gente faz. Não era a minha experiência muito assim em lidar com podcast, mas é o que você faz todo dia aí, você não imagina. Com a ajuda das pessoas aqui, eu acho que nós conseguimos uma conversa que pode ajudar as pessoas. Isso aqui é um bate-papo, não é nada formal, muito pelo contrário. Paulo tem uma experiência gigante na área de engenharia, então acho que essa contribuição, a gente que agradece, estamos honrados aqui, né? Eu fiz faculdade no prédio onde você trabalhou como engenheiro, na área de engenharia, quer dizer, né? E eu queria mandar para todos aqueles engenheiros que eu aprendi com eles, que eu convivi com eles, grandes engenheiros, um grande abraço, porque eu vim aqui tratar do que é a vida deles, né? Das soluções que eles já deram, de grandes obras para esse país, ajudar a construir esse país aí, e estão construindo cada vez mais. Então eu quero mandar um grande abraço para todos aqueles engenheiros que eu tive o prazer de estar com eles. Pode mandar aqui para a câmera. Aqui, ó. Então, para todos eles. Um abraço para todo mundo da engenharia e de tudo quanto é profissão. Essa área da engenharia ela é fascinante. Para mim é a minha paixão, né? Ele falou da paixão dele, eu tenho uma paixão por essa área de engenharia. Eu realmente, quando a gente debate esses temas, assim, eu também fico emocionada porque eu sinto que fortalece a gente quando a gente vem aqui, senta para discutir e todo mundo ter essa visão de vamos para frente, a gente precisa, né, se unir aqui, debater esses temas aí para o próprio mercado se encontrar um caminho ali. E, essa área é sensacional, né? Ser humano, comunicação, hoje é o grande... pro resto tem parando para quase tudo. Hoje em dia tem algoritmo, agora pro ser humano tá ficando para trás. Eu queria fazer um convite a vocês, que a gente desse as mãos aqui, juntos. É isso aí. Construir junto. É isso aí. Agradeço muito, né, esse primeiro episódio aqui do Engenhatrix, né, a gente trazendo essa complexidade, né, da carreira de engenharia para além dos aspectos técnicos. Espero que tenha ficado alguma mensagem positiva para você que está assistindo, que
realmente ali algum ponto possa ter tocado você e falado, né, é verdade, não estou sozinho nessa, eu também sinto isso, eu também acho que a gente tem que ter uma visão mais humana, também acredito no desenvolvimento e que a gente está junto nesse ponto, né? Encontre aqui nesse podcast um ponto para a gente pensar para além ali dos cálculos, para além do projeto. Claro que a gente vai debater algumas vezes esses pontos, sim, porque são importantes para a carreira, para o desenvolvimento de um profissional da área, mas o Engenhatrix está aqui para a gente pensar fora da caixa, né, Yash? Exatamente. E trazer um aluno, né? Eu lembro quando a gente estava formando, gente, a aflição que era, o que vai ser da minha vida. Vamos trazer, tá prometido. Tirar esse limbo e mostrar um caminho menos sofrido, digamos assim. Eu agradeço a todos. Quem tiver interesse, né, conhecer a Humana, que é a empresa do Paulo César. Quem tiver interesse de continuar ali um estudo na área de liderança e gestão, vamos deixar aí para vocês um link. Fiquem à vontade, dialoguem com a gente. Se vocês sentirem alguma necessidade especial da EFI aí, que a gente puder auxiliar, nós estamos à disposição. Um grande abraço e até o próximo, que esses episódios vão ser mensais, então até o próximo mês aí. Sejam bem-vindos ao Engenhatrix. Obrigado. Abraço para todo mundo.